Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos aqui no canal Sheila Mota. O vídeo de hoje é o resumo do livro de Êxodo. Que você seja abençoado, edificado a tua fé, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá para o vídeo. Então, pessoal, como prometido, toda segunda-feira vamos ter um resumo de um livro da Bíblia. Segunda passada, aprendemos sobre Gênesis. E hoje vamos aprender sobre o livro de Êxodo. Lembrando os irmãos, que nós relatamos, o livro de Gênesis e o encerramento do livro de Gênesis se deu com a chegada dos israelitas ao Egito, quando eles ali estavam buscando ali, os irmãos de José estavam buscando ali alimento na terra do Egito, e teve todo aquela liberação de perdão do José para com seus irmãos, e aí foi inserida, o povo de Israel, o povo israelita, eles adentram lá na terra do Egito, que é bem honrado, eles vão ser bem valorizados, mas ao passar do tempo, com a morte do faraó que conhecia o próprio José, e ali vai ser colocado outros faraós que não conhecia a história de José, vai maltratar esse povo. Esse povo israelita começa a se destacar, começa a ser multiplicado de uma forma que começa a colocar medo em faraó, deles virar uma potência, se juntar com inimigos e ser um grande perigo para os próprios egípcios. E eles, para evitar tudo isso, começam a maltratar os israelitas, coloca eles como escravos e começa a oprimi-los. Então, o livro de Êxodo vai ser exatamente esse povo sendo escravizado. Os israelitas começam a clamar ao Senhor. Então, vamos ver o início de Êxodo, o relato desse sofrimento desse povo com os maus tratos do povo egípcio, maltratando com serviços muito cruéis. E tudo isso levou ao Senhor a ouvir o clamor desse povo e levantar um libertador. Então vamos ver Deus levantando, Deus levantando o Moisés, que vai ser exatamente o escolhido de Deus para ser levantado com autoridade, para ir até Faraó e ali ser o canal de Deus para a libertação daquele povo. Então, no início de Êxodo, vamos ver, além dessa opressão desse povo, o clamor desse povo ao Senhor, também vamos ver que o faraó, ele começa a ter algumas medidas, para evitar a multiplicação desse povo. Ele começa a dar algumas ordens que seria em relação ao nascimento das crianças. Então, Faraó, uma dessas ordens foi que todos os meninos que nascessem fossem mortos, Ele deu ordem às parteiras a não deixar essas crianças nascerem. Esses meninos seriam mortos, mas as parteiras, por ser, tocadas por Deus, abençoadas por Deus, ali vai fazer com que essas parteiras não viesse obedecer essa ordem. Então elas liberavam, as hebreias de terem, o próprio filho. E o faraó, vendo essa situação, e as parteiras, elas relataram para o faraó que essas israelitas eram umas mulheres diferentes, que antes das parteiras chegarem, ela já tinha dado à luz. Então o faraó começa a ter outras medidas, e aí ele tem, uma medida bem forte, ele começa a pegar mais pesado. Então ele determina que todas as crianças venham a ser jogadas no rio Nilo. Mas, durante essa situação, a mãe de Moisés esconde o filho dela, e cria uma estratégia. Então, o próprio Deus, eu creio assim que o próprio Deus deu essa estratégia, essa mulher, de guardar o filho dela. Por quê? Porque Deus havia escolhido para ser o grande libertador, que é exatamente Moisés. Então, essa mulher, ela vai, a mãe de Moisés, conjuntamente com a filha, dela, que é a irmã de Moisés, vai ter uma estratégia de, quando a filha de Faraó estava tomando banho no rio Nilo,
elas colocaram Moisés ali no cestinho e lançaram ele, e fez com que a filha de Faraó viesse, né, ver essa criança ali. Ela pega do rio, a irmã de Moisés fica sondando a criança para até a chegada, né, da filha de Faraó ao alcance dela, a criança. E quando ela vê essa criança, ela simplesmente coloca no coração dela que ali seria um presente do Deus do rio Nilo. Então ela se apega a essa criança, e a própria irmã, né, de Moisés, que estava ali naquele momento, né, sondando toda essa situação, ela chega ali na filha de Faraó e diz: quer que eu traga uma hebreia para amamentar, né, essa criança? E aí a filha de Faraó aceita, né, essa ideia. Ela vai lá e pega a própria mãe de Moisés para amamentar a criança. E aí Moisés vai ser cuidado pela própria mãe até ficar um pouco mais, né, mais independente, crescido. E aí é o tempo da mãe criar, instruir ele também no conhecimento, né, dar ele conhecimento das origens dele. E ali ele vai, quando ele está crescido, ele vai para a criação da filha de Faraó, onde ele vai receber todo o conhecimento, toda a educação de uma forma excelente, vai ser criado com tudo do bom e do melhor lá no palácio do Faraó. E o que vai acontecer com Moisés? Moisés, quando ele já está maior, mais desenvolvido, já está bem experiente, ele vai ver os maus tratos do egípcio com os hebreus. E ali ele vai, né, de uma forma ali, né, que ele se ira da forma de ver o egípcio maltratando o hebreu. Ele vai ali e mata o egípcio. Nisso, ele estava com receio de ser, né, pego pelo Faraó. Quando ele fica sabendo que o Faraó já está sabendo da situação, ele planeja no coração dele de fugir. E ele vai fugir para o deserto de Mídia, onde conhece o Jetro, que vai se tornar seu sogro, onde ele vai casar com a filha dele. E com esse casamento a gente vai ver que nasce, né, a Zípora. Ela vai gerar, né, o filho de Moisés, que é o Gerson. E a gente vai ver que Moisés passa ali um tempo com eles. É ali naquele deserto de Mídia onde o Senhor vai encontrar Moisés, vai fazer com que ele veja ali no monte. Quando ele sobe ali naquele monte, ele ali, quando ele já tinha ali, já estava ali apacentando, já era um pastor. Ele foi ali naquele monte e vai ter um encontro com o próprio Deus. Deus vai permitir ele ver a sarça que não se consumia. Ele viu aquela manifestação da glória de Deus. Ali vai ter aquele encontro onde Deus, ele fala para Moisés do grande chamado de Deus na vida dele, onde ele seria levantado para ir ao encontro de Faraó. Naquele momento ali, ele vai encorajar Moisés. Moisés vai, né, ficar impactado diante da glória de Deus. Deus fala para ele tirar as sandálias dos pés, porque aquela terra é santa, né? E ele ali, ouvindo tudo aquilo, né, ele vai ali receber o chamado dele de ser o grande libertador. E o Senhor, além de tudo isso, o Senhor, ele vai, né, preparar, né, o Moisés, porque Moisés, ele tinha receio de falar, ele tinha receio, né, de estar à frente, né, dessa grande liderança. Então o Senhor ali vai também, né, em Êxodo a gente vai ver que o Senhor, ele vai encorajar Moisés, fazendo com que o cajado, né, a vara de Moisés viesse se transformar em cobra. Então ali ele vai mostrar prodígios e milagres através da vara de Moisés, vai mostrar para ele sinais e maravilhas, onde seria para fortalecer a fé dele, para que ele não venha, né, retroceder dessa chamada. E Deus encorajando ele também, diz que ele não vai precisar, né, ter esse medo de falar ao povo, porque ele também iria levantar o Arão, o irmão dele, para estar com ele, onde ele iria receber, né, Moisés ia receber as palavras do próprio Deus, e ali ia passar para Arão, e Arão ia passar para
o povo israelitas. Então aí Moisés vai, se prepara, né, para enviar, né, esse comunicado para o povo israelita que Deus havia escolhido para essa grande missão. E ali os próprios sinais e maravilhas que o Senhor permitiu na vida de Moisés para o encorajar, vai permitir que venha também acontecer para que os israelitas também não venham a duvidar que o Senhor o havia escolhido. Então, através também da vara de Moisés, também Deus vai fazer milagres para que os israelitas não venham a se duvidar. E os israelitas aceitam Moisés, né, como líder, e ele agora vai se apresentar para Faraó. A gente vai ver em Êxodo que quando Moisés chega diante de Faraó, Faraó endurece o coração, né? Não cede. E o próprio Deus já havia falado para Moisés que ele iria, né, endurecer o coração de Faraó, que o coração de Faraó não ia ceder fácil, mas que o Senhor ia ferir a terra, ia fazer prodígios e milagres, ia enviar, né, os grandes sinais. Então Deus já tinha preparado Moisés para esse momento. Então Moisés enfrenta aí um endurecimento do coração de Faraó. E o que acontece com o povo israelita? O Faraó, né, ficou com mais raiva, com mais ira do povo israelita e começou a maltratar muito mais, dobrar aquela opressão, né, dificultando o serviço deles. Então o povo israelita começou a ter tanta aflição que já não ouvia mais as palavras de Moisés, de tão duro que era o serviço que eles estavam ali fazendo. Então Deus, ele começa com a manifestação dos sinais e maravilhas sobre a terra do Egito, para que Faraó viesse e todos os egípcios viessem ver a glória de Deus. E a primeira praga enviada da parte de Deus foi o rio. A água do rio se transformou em sangue. E o Faraó continuava com o coração endurecido. Deus envia a segunda praga, que é a manifestação das rãs. E a terceira, os piolhos. Depois a quarta, as moscas. Então Deus foi cada vez mais, né, manifestando a glória dele através das pragas. E quanto mais o Senhor agia através das pragas, o coração de Faraó endurecia. Então veio a praga também da morte dos animais, veio a praga dos tumores, veio a praga da chuva de pedras, veio a praga dos gafanhotos, e a nona praga foi as trevas, onde veio uma grande escuridão. O interessante é que essas pragas ela não atingiam o povo israelita, mostrando a proteção de Deus para com o povo dele. E a 10ª praga foi a morte dos primogênitos, onde o Senhor preparou o povo de israelitas para executar a Páscoa, que seria um sinal de lembrança da libertação do Senhor na vida deles. Então Deus orientou como seria a Páscoa, que seria um reflexo, né, do que viria vir mais na frente em relação ao Senhor Jesus, né? Então Deus mostrou para eles que precisariam de um derramamento de sangue, que eles tinham que pegar um cordeiro sem mancha, mostrando ali, né, que futuramente o Senhor, do jeito que estaria libertando o povo dele, a nação dele, também viria, né, um cordeiro para o mundo, a libertação do mundo, da humanidade, né, de todas as nações, que seria o próprio Jesus. Então ele dá a orientação de pegar um cordeiro sem mancha, e oferecer em sacrifício, comer a carne com ervas amargas. O sangue do cordeiro teria que ser derramado e ali colocado nos umbrais das portas dos israelitas, onde o anjo da morte, ao passar, né, matando os primogênitos, não tocaria na casa do povo dos israelitas. Então isso foi um sinal de fidelidade de Deus para com aquele povo. E foi assim que aconteceu, né? O anjo da morte passou levando todos os primogênitos, né? A morte foi a última praga, e onde o coração de Faraó cedeu. E aí houve a libertação do povo. Quando o povo recebe a libertação, o Senhor tinha prometido que eles não sairiam de mãos vazias. Então o coração do próprios egípcios começou a abençoar o povo israelitas com riquezas, animais, onde eles levaram para o deserto. Então eles saem, né, do Egito,
para o deserto com a promessa da terra prometida. Então, em busca da terra prometida. E lembrando que a trajetória do povo, do israelita, seria, né, dada no deserto, eles ali adorando o Senhor, né, com cuidado de Deus, mas sendo liderado por Moisés. E o que também temos que ver, que esse cordeiro, né, que seria representado pelo Senhor Jesus, né, ele, como está nas escrituras, né, o Senhor é o cordeiro de Deus que veio, né, na terra, veio para a terra tirar o pecado do mundo. Então seria o próprio Deus dizendo para o mundo, né, que do jeito que Deus libertou a nação dele, o povo dele, da opressão de Faraó, também Deus teria esse projeto para com o mundo, trazendo o próprio cordeiro, né, que veio através de Jesus, né, e o próprio Cristo, né, tirou o pecado do mundo, ele foi o preço pago, o sacrifício, o sangue derramado. Então temos essa reflexão com tudo que aconteceu nessa libertação. Eles estão de frente agora ao Mar Vermelho. Quando eles saem para o deserto, eles vão enfrentar agora uma situação onde eles vão ter a fé deles abalada. Eles vão começar a ficar com medo. Por quê? Porque estavam diante de um grande mar. E o coração de Faraó veio novamente se endurecer e ele começou a preparar os cavaleiros para perseguir o povo de Israel. E quando o povo estava diante do mar, vendo os carros dos cavaleiros de Faraó vindo em perseguição a eles, eles começaram a ficar com medo. Mas o Deus falou para Moisés, né? Porque clamas a mim, toca, pega a sua vara, toca no mar, que o mar se abre, né? Então, foi exatamente isso que aconteceu. Moisés pega a vara, né, que estava na mão dele, o cajado estava na mão dele, toca no mar, o mar se abre, e eles passam em terra seca, e a glória de Deus se manifesta, e o Senhor fez com que, né, eles conseguissem atravessar, e ao ponto deles atravessarem, os perseguidores, que eram os carros cavaleiros, o de Faraó, e o Faraó, quando estava no meio do mar, Deus ele faz com que as águas se fechem, e ali destrói todo aqueles perseguidores, né, que vinham ali contra os israelitas. O povo na travessia, eles festejam, eles comemoram, Moisés canta, Miriam canta, todo mundo festeja. O que acontece? Eles agora vão receber, né, as orientações, né, de Deus porque Deus começa a treinar, a instruir, a educar aquele povo que foi liberto para tomar posse da terra. Então eles passam agora por uma educação, uma instrução da parte de Deus, e Deus vai usar quem? Moisés, para instruir aquele povo. O percurso na onde eles estavam até a terra prometida era mais ou menos de 15 dias, mas por causa da rebeldia do povo, eles vão ter que passar 40 anos nessa travessia, né, do deserto. E o que acontece? Deus mostrava os milagres para que todos venham saber que Deus estava com eles, através do maná vindo do céu, água da rocha. Então Deus era providência a todo momento, mas o povo continuava sendo rebelde. E Moisés, sendo o líder daquele povo, né, o Senhor dando as ordens, as instruções, as leis para instruir aquele povo, para se comportar de uma forma que Deus se agradasse, o povo ali começa a ter um coração duro, né, para com o que Deus estava instruindo. Moisés, em cima do monte, recebe as tábuas com os 10 mandamentos. E enquanto isso, o povo se prostrava, pegou o ouro, derreteu o ouro e fez um bezerro de ouro, onde Deus se irou. E o próprio Moisés se irou ao ponto até de quebrar as tábuas, onde ele viu que o povo ali não estavam, né, adorando mais ao Senhor, mas estavam adorando agora aquele bezerro de ouro. E por isso que ele se irou, né, ao ponto de quebrar essas tábuas, o próprio Moisés. E o Senhor,
né, ficou aborrecido com essa postura do povo israelita, porque eles estavam ansiosos, eles não estavam ali com paciência de esperar a descida de Moisés, eles duvidaram que Moisés poderia um dia descer daquele monte por causa da demora, então eles começaram a desacreditar, não ter mais fé, e aí eles criaram o próprio Deus dele, que foi o bezerro de ouro, e foi por isso que o Senhor teve que fazer novamente as tábuas, né, e entregar novamente para Moisés. E Moisés clamava por esse povo, Moisés pedia a Deus a misericórdia por esse povo. E o Senhor, ele, além de dar as tábuas para Moisés, também deu instruções para Moisés preparar um tabernáculo, porque Deus tinha a intenção, o objetivo e o amor no coração de Deus era não somente libertar o povo, mas habitar no meio deles. Então, foi por isso que Deus deu a orientação a Moisés a preparar um tabernáculo para Deus se manifestar e poder estar no meio do povo. Isso mostra o carinho, o amor de Deus para conosco. Ele tem prazer de ver a gente liberto, mas também de estar no nosso meio. E hoje, nós refletindo, né, essa vontade de Deus de estar, né, no nosso meio, a gente vê que Deus fez isso através do Senhor Jesus. Ele trouxe o Senhor Jesus como cordeiro, nos libertou do pecado e colocou o Espírito Santo dentro de nós para que nós venhamos ser esse tabernáculo, esse templo, essa casa do Senhor. E Ele tem prazer de estar dentro de nós, Ele tem prazer de ter nos libertado através do cordeiro, que foi o Senhor Jesus, e também habitar dentro de nós. Foi por isso que Deus, Ele deu instruções para Moisés, além das tábuas, que eram aquelas leis de comportamento moral, ético, Deus queria que aquele povo viesse ter, também deu instruções para Moisés preparar o tabernáculo. E Deus, a glória dele se manifestava de uma forma tão evidente que todos viam quando a glória estava no templo, estava no tabernáculo. Todos viam de forma gloriosa a manifestação de Deus. E Deus orientou a Moisés usar os utensílios específicos, e cada utensílio representava uma característica de Cristo, mostrando que é o Senhor que vem, né, ser esses utensílios sobre a nossa vida, né? Hoje nós somos o tabernáculo, o templo do Senhor, e os utensílios que Deus quer que a gente coloque no nosso coração são exatamente as características de Cristo, porque cada utensílio que foi usado no tabernáculo representava característica de Cristo. Então Deus quer as características do Senhor na nossa vida, a forma que Deus, né, foi conduzido, a forma que o Senhor Jesus foi conduzido, né, os mesmos frutos que ele teve aqui na terra, Deus busca essas mesmas atitudes em nós, né? Então esses utensílios quer, né, nos mostrar as características de Cristo. E Deus também preparou o povo, a forma deles se comportar, a forma deles adorar, de santificar. Então Deus começou a passar muitas instruções para o povo. E mesmo assim, o povo endurecia o coração, né? E continuavam ali resistentes a obedecer. Interessante também ressaltar que Moisés, ele teve a vida dele dividido em 40 anos, a etapa dele no Egito, quando ele foi ali, né, recebeu aquela criação lá com a filha de Faraó, ele passou um período de 40 anos. Quando ele foi para o deserto de Mídia, onde se casou, né, lá ele passou 40 anos. E quando ele vai liderar o povo no deserto, também ele vai passar 40 anos. Então, ele teve sempre esse ciclo de 40 anos. Moisés não entra na terra, né? E também na terra prometida. Mas Deus faz com que, né, Deus realiza o desejo do coração dele, que era de ver a glória de Deus. Deus permite ele ver em cima do monte uma parte da glória de Deus. Então, Deus agraciou Moisés, né? E próprio Moisés é um tipo de Cristo, porque ele também estava ali representando como o Senhor Jesus viria. Ele viria ao mundo, não somente como o cordeiro que seria o sacrifício, mas também como um grande libertador. E Êxodo é um livro maravilhoso, onde além de a gente aprender, né, sobre a Páscoa, sobre esse grande evento que é o sacrifício que hoje nós comemoramos, né, que é o sacrifício de Cristo, o derramamento do sangue de Cristo, onde a gente fomos libertos, e onde hoje nós ceamos com nossos irmãos, lembramos sempre, né, que nós precisamos da carne e do
sangue de Cristo, a gente comemora nessa libertação, a gente aprende também o nome de Deus, que Deus deixa bem claro que o nome dele é o Eu Sou, quando o próprio Moisés pergunta a Deus, e o povo quando me questionar qual o nome do Deus que está te enviando, e Deus diz para ele que o Eu Sou te enviou. Então ele deixa bem claro o nome do Senhor. É um livro onde você vai ver a vontade de Deus para com o homem, para com a humanidade, Deus se revela, a vontade de Deus é ter, ter nós como um povo obediente a Ele, um povo que ouve e um povo que obedece, um povo que é instruído por Ele, E aí também a gente conhece essa vontade de Deus estar no meio de nós, Essa vontade de Deus estar sempre presente conosco. E também a gente entende que o tempo da lei é um tempo onde Deus mostra que o homem é incapaz de obedecer ao Senhor se o Senhor não estiver nele. Então, se o Espírito Santo está conosco, a gente consegue agradar ao Senhor, mas se não tiver o Espírito Santo, é evidente, é claro que o homem não conseguirá agradar ao Senhor. Então a própria lei, ela veio trazer a consciência do homem, que o homem é impossível de obedecer a Deus, o homem é impossível de agradar, o homem é impossível de cumprir a lei, se o Espírito Santo não estiver nele. Por isso que nós recebemos o Espírito Santo, para que nossas posturas sejam agradáveis ao Senhor. Amém? Espero que vocês tenham sido abençoados. O livro de Êxodo é a continuação de Gênesis, e o livro que nós vamos ver, que é o Levítico, na próxima semana, será a continuação deste livro. Amém? Que você seja abençoado, edificado. Convido vocês também a levar esse vídeo adiante, abençoando a vida das suas familiares, seus amigos. Amém? Se você ainda não é inscrito, se inscreve e comenta aqui a sua própria experiência em relação a esse livro. Amém? Um forte abraço. Fiquem todos com a paz do Senhor.